O país do sol nascente, assim como a Alemanha e os Estados Unidos, tem sido, sem dúvida, um epicentro de inovação e engenharia automotiva. Foi dessa terra que surgiram máquinas inesquecíveis que marcaram época, como o Toyota Supra, o Subaru WRX Stay e o Mitsubishi Lancer Evolution, cada um uma lenda dentro da sua categoria. Mas é claro, não são os únicos dignos de serem lembrados. Sob o emblema de outra marca igualmente emblemática, o Japão deu ao mundo a famosa Série Z, o lendário Skyline e o imponente GT-R, apelidado pelos fãs de Godzilla. A Nissan, que produziu seu primeiro veículo ainda sob o nome Datsun, construiu ao longo de pouco mais de 8 décadas uma trajetória que merece ser contada. Afinal, para criar modelos tão icônicos e duradouros, foi necessário percorrer um caminho de muito esforço, visão e resiliência empresarial. Acompanhe-nos nesta jornada que começou muito antes dos motores e que ainda hoje continua deixando sua marca no asfalto do mundo. Hoje, o mundo conhece essa gigante nipônica como Nissan, mas sua história não começou com esse nome, nem com um único fundador. Sua origem é resultado de uma série de fusões, visões compartilhadas e decisões estratégicas que remontam aos primeiros anos do século XX. E tudo começou com um homem, Masujiro Hashimoto. Hashimoto era um jovem engenheiro japonês, formado nos Estados Unidos graças a uma bolsa do Ministério da Agricultura e Comércio. Ele se especializou em uma área que até então praticamente não existia no Japão, a engenharia automotiva. Naquele momento, o país vivia o início da era Meiji, uma nação que começava a se abrir ao mundo, mas ainda olhava com desconfiança para as máquinas. Mas Hashimoto sonhava com algo maior. Ao retornar ao Japão em 1906, com apenas 31 anos, ele se propôs a revolucionar e democratizar o automóvel em um país onde os carros ainda eram um luxo inacessível. Para ganhar influência, Hashimoto atuou em setores como engenharia elétrica, motores a vapor e até na fabricação de armas. Mas sua obsessão era uma só: os motores a combustão interna. Esse sonho, enfim, encontrou aliados, com o apoio de 3 investidores-chave: Kenjiro Den, um banqueiro, Rokuro Aoyama, um industrial, e Meitaro Takeuchi, um investidor de risco. Hashimoto fundou em 1911 a Kwai Shinji Motor Car Works. Era o primeiro passo rumo ao que mais tarde se tornaria a Nissan. 3 anos depois, em 1914, veio o primeiro modelo, o DAT, um pequeno carro de 10 cavalos de potência. O nome homenageava as iniciais dos 3 investidores, DAT. Modesto, mas robusto, criado não para o luxo, mas para resistir. O DAT foi o primeiro carro japonês produzido em série. Mas apesar de seu pioneirismo, as vendas foram decepcionantes. A jovem empresa foi forçada a mudar de foco e passou a produzir caminhões militares, como o modelo Taipa 51, amplamente usado pelo exército japonês e por uma nação que começava a se industrializar. Em 1923, o Japão foi atingido por uma das maiores tragédias de sua história, o Grande Terremoto de Kanto. A destruição gerou uma demanda urgente por veículos robustos, capazes de transportar suprimentos e ajudar na reconstrução. A Kwai Shinsha aproveitou a oportunidade e se fundiu com sua concorrente, Jidosha Seizou,
dando origem à nova empresa, Daiichi Jidosha Seiso Company. A fusão foi lucrativa no início, mas outro golpe viria do outro lado do mundo. A Grande Depressão. A crise global afetou duramente o Japão e a Daiichi, como tantas outras, entrou em colapso. Em 1930, Hashimoto já havia se aposentado. A empresa, endividada e sem vendas, foi adquirida por uma firma improvável, Tobata Casting, uma fundição de ferro controlada pelo conglomerado Nihon Sangyo. Seu presidente, Yoshisuke Aikawa, passou a liderar o projeto, um empresário ambicioso com visão global. Em 1931, sob sua gestão, foi lançado um novo modelo, o Datsun, um carro menor e mais acessível, voltado para o Novo Japão. O nome significava filho do Det, mas soava mal, já que a sílaba son se assemelhava à palavra japonesa para perda. Para evitar interpretações negativas, no ano seguinte, o nome foi alterado para Datsun, o Sol do Dat, em referência ao emblema do Japão, o Império do Sol Nascente. Em 1933, após adquirir uma enorme planta em Yokohama e reorganizar os ativos empresariais, a empresa passou a se chamar oficialmente Nissan Motor Company. Nissan era simplesmente uma abreviação de Nihon Sangyo, indústria japonesa. Assim, depois de décadas de fusões, renúncias, falências e reinvenções, a marca Nissan finalmente havia nascido. Aikawa foi reconhecido como seu primeiro presidente e fundador oficial, e para manter vínculos com o passado, a empresa adotou uma dupla identidade. Os carros compactos continuariam levando o nome Datsun, enquanto os modelos mais modernos passariam a ser assinados pela Nissan. A resposta do mercado foi imediata. Entre 1935 e 1938, surgiram os modelos Datsun Type 14, 15, 16 e 1817, os primeiros carros de passageiros produzidos em massa no Japão. Enquanto isso, a Nissan também fornecia veículos militares durante o período de tensão com a China. Foi a primeira fábrica japonesa a ultrapassar 10.000 unidades produzidas por ano, uma marca que, até mesmo para a Toyota, levaria décadas para ser atingida. Mas como a história tantas vezes nos mostrou, o sucesso nunca é definitivo. Com a chegada da Segunda Guerra Mundial, uma nova tempestade estava prestes a atingir a Nissan e todo o destino da indústria automotiva japonesa. Quando a Segunda Guerra Mundial estourou, a Nissan, como tantas outras empresas japonesas, foi absorvida pelo esforço de guerra. Sua fábrica, em Yokohama, parou de produzir carros civis e foi convertida em uma linha de montagem militar, veículos de transporte, motores para aviões, maquinário pesado. Aikawa, com sua leitura aguçada da economia bélica, conseguiu posicionar a Nissan como uma das principais fornecedoras do exército imperial, mas essa associação teria um custo alto. Em 1945, a guerra chegou ao fim e o império ruiu. A planta de Yokohama foi bombardeada, a empresa ficou à beira do colapso e Aikawa foi preso pelas forças de ocupação norte-americanas. Embora tenha sido libertado sem acusações formais, sua era na Nissan havia terminado, e a companhia foi forçada a se reorganizar sob novas regras e sob novas lideranças. Enquanto isso, uma história paralela começava a ser escrita entre parênteses. Em meio à escassez de petróleo do Japão do pós-guerra, uma pequena empresa chamada
Tokyo Electric Car Company, que mais tarde se tornaria parte da Prince Motor Company, posteriormente incorporada pela Nissan, apostou em uma tecnologia que o mundo ainda não levava a sério: a eletricidade. Em 1947, lançaram o Tama, um automóvel modesto, com velocidade máxima de apenas 32 km por hora, mas capaz de percorrer 100 km por carga. Mais de 500 unidades foram produzidas. Décadas mais tarde, aquele pequeno veículo seria reconhecido como o antecessor do Nissan Leaf, uma faísca silenciosa que antecipou o futuro. O verdadeiro renascimento da Nissan chegou em 1952, com a assinatura do Tratado de Paz de São Francisco. Finalmente, o controle da empresa voltou para mãos japonesas. Mas a situação ainda era crítica, e a única saída era uma aliança estratégica. A salvação veio do outro lado do mundo, da extinta Austin Motor Company do Reino Unido. A Austin já havia colaborado com a Nissan antes da guerra. Agora, o novo acordo permitiria acesso à tecnologia automotiva de ponta. Durante essa parceria, que durou até 1960, a Nissan desenvolveu modelos como Datsun 110 e 210, veículos utilitários, confiáveis e acessíveis. Também modernizou o Nissan Patrol, um Jeep nascido da engenharia militar, que conquistou seu espaço em terrenos desafiadores da Ásia e da América do Sul. Mas ainda faltava uma prova, uma demonstração que trouxesse confiança para os investidores e respeito internacional. Em 1958, a Nissan participou do Rally da Austrália, o infame Mobilgas Trial, 16 mil quilômetros em 19 dias. Um circuito brutal, feito para destruir carros e vontades. O modelo escolhido foi o Datsun 210, apelidado de Fuji, e contra todas as previsões, ele não apenas resistiu Maigudu, como venceu sua categoria. O resultado foi histórico. No ano seguinte, em 1959, a Nissan inaugurou sua primeira fábrica de montagem fora do Japão, em Taiwan. E logo em seguida, deu seu passo mais ousado até então: a entrada no mercado dos Estados Unidos, que em poucos anos se tornaria o mais estratégico para a marca. Com a chegada da década de 1960, a Nissan já não era mais uma empresa dependente de licenças estrangeiras. Agora, era um fabricante independente, com identidade própria, e estava pronta para conquistar o mundo. A década de 1960 marcou a verdadeira decolagem internacional da Nissan. Tudo começou com um modelo simples, mas decisivo: o Datsun 510, um sedã compacto, acessível e confiável, que oferecia exatamente o que o mundo começava a procurar: desempenho acessível e economia de combustível. Graças ao seu sucesso, a Nissan já exportava para mais de 80 países. De um ator local, transformou-se em uma força global. Mas se o 510 foi a porta de entrada, o modelo seguinte seria um golpe direto nos esportivos de Detroit. Em 1969, a Nissan lançou o Datsun 240Z, um esportivo elegante, de alto desempenho, com motor de 6 cilindros em linha e espírito rebelde. Oferecia design, potência e emoção, por uma fração do preço dos muscle cars americanos. Nos Estados Unidos virou um fenômeno, e com ele nasceu a lendária Série Z, uma linhagem de esportivos que continua viva até hoje. Mas a expansão da Nissan não se limitava à Série Z.
Em paralelo, outro nome começava a se destacar nas pistas. Um nome que não nasceu dentro da Nissan, mas sob o selo de outra empresa, Prince Motor Company. Em 1964, a Prince inscreveu um modelo no circuito de Suzuka, o Skyline GTS 54. Ninguém esperava muito, até que o Skyline enfrentou um Porsche 904 GTS. Não venceu, mas competiu de igual para igual, mesmo com enormes limitações tecnológicas. E isso na indústria vale mais do que uma medalha. Em 1966, a Nissan incorporou a Prince Motor Company e, com ela, herdou o Skyline. 3 anos depois, em 1969, nasceu uma lenda, o Skyline GTR, código KPGC-10, um veículo que combinava tecnologia de ponta com DNA de competição. Com suas múltiplas vitórias nas pistas, o GTR não apenas estabeleceu um novo padrão técnico, ele deu início a uma dinastia. Sob seu capô e sua carroceria estavam germinando as bases do que viria: tração integral, Alteza, direção nas 4 rodas supericas e um culto automotivo que se espalharia por gerações. A cultura japonesa de performance encontrava ali seu maior símbolo. Durante os anos 1970, a Nissan continuou sua expansão. Novas fábricas, novos modelos, novos mercados. E com os anos 1980, vieram apostas mais ambiciosas. Em 1984, foi fundada a Nismo, sua divisão esportiva e de competição. E em 1989, nasceu a Infiniti, sua marca de luxo, criada para desafiar gigantes como BMW, Audi e Daimler. Mas nem tudo foi velocidade e crescimento. A expansão tinha um preço, e esse preço, em breve, cobraria com juros acumulados. Durante os anos 80 e 90, a Nissan começou a vacilar. Ao contrário da Toyota e da Honda, sua eficiência operacional não acompanhava sua reputação de produto. Veículos confiáveis? Sim. Mas processos internos desorganizados, estoques excessivos e baixa rentabilidade drenavam seus recursos. A expansão descontrolada, estruturas corporativas pesadas e decisões empresariais arriscadas colocaram a empresa numa trajetória perigosa. E então veio a tempestade perfeita. A bolha econômica japonesa estourou. O país mergulhou no que ficou conhecido como a década perdida. E a Nissan, como tantas outras, ficou presa na sua própria engrenagem. No final dos anos 1990, a situação era crítica. A dívida ultrapassava 20 bilhões de dólares. A rentabilidade era quase nula. E a empresa oscilava entre o orgulho e a falência. Em 1999, à beira do colapso financeiro, a Nissan voltou a fazer aquilo que sempre soube fazer para sobreviver: formar alianças. Dessa vez, o parceiro não era japonês, era europeu. A Renault, tradicional montadora francesa, adquiriu 44% das ações da Nissan, enquanto a empresa japonesa ficou com 15% da Renault. Assim nasceu uma das maiores alianças automobilísticas do mundo. E com ela, chegou um nome que marcaria para sempre a história recente da empresa: Carlos Ghosn. Executivo estrela da Renault, Ghosn foi nomeado CEO da Nissan. Conhecido por sua capacidade de executar reestruturações radicais, ele implementou um plano ambicioso, o Nissan Revival Plan. Fábricas fechadas, mais de 21 mil
funcionários demitidos, ativos vendidos, custos reduzidos. Foi duro, foi polêmico, mas funcionou. Em apenas 3 anos, a Nissan voltou a ser lucrativa. A empresa se tornou um case global de gestão e Carlos Ghosn, um símbolo de eficiência corporativa. Sob sua liderança, ganharam força modelos de alto volume como o Altima e o recém-lançado X-Trail. Anos depois, ainda com sua visão estratégica, a Nissan introduziu o Rogue Sport, conhecido como Qashqai em muitos países, modelo que inaugurou o segmento dos crossovers compactos e se tornou um fenômeno global. Em 2016, a aliança cresceu ainda mais. A Nissan adquiriu 34% da Mitsubishi Motors, resgatando a montadora da falência iminente. A aliança Renault-Nissan-Mitsubishi tornava-se uma força imparável. Compartilhavam tecnologias, plataformas e estratégias globais. Um gigante multinacional que, por um período, produzia mais veículos do que qualquer outro grupo automotivo do planeta. Mas todo império tem rachaduras. Em 2018, tudo mudou. Carlos Ghosn foi preso no Japão. As acusações: desvio de recursos, evasão fiscal, abuso de poder. A queda foi tão rápida quanto sua ascensão. Após sua detenção e a posterior fuga cinematográfica para o Líbano, a Nissan mergulhou num vácuo de liderança, crise interna e profunda desconfiança institucional. As vendas caíram, a imagem da empresa foi abalada, e então o mundo foi atingido por um novo terremoto, a pandemia da Covid-19. Para enfrentar o desafio, a Nissan lançou um novo plano, Nissan Next. Sob a liderança de Makoto Uchida, o novo CEO, foi traçada uma rota de sobrevivência: fechar fábricas não lucrativas, reduzir em 20% a capacidade de produção e focar em mercados estratégicos e modelos de alta rentabilidade, menos volume, mais precisão. Na era pós-pandemia, a Nissan tenta se reinventar mais uma vez, agora apostando na eletrificação. Atualmente, a empresa emprega cerca de 135 mil pessoas, buscando retomar a capacidade operacional que teve antes de 2020. E embora o caminho tenha sido turbulento, a Nissan permanece como uma das 3 grandes montadoras do Japão, ao lado da Toyota e da Honda. Presente em mais de 160 países e com uma capitalização de mercado superior a 13 bilhões de dólares em 2024, a Nissan continua deixando sua marca na história da indústria automotiva global. Assim concluímos a história da Montadora do Sol Nascente, uma empresa fundada oficialmente em 1933, mas cujo verdadeiro começo remonta ao sonho de um só homem, Masujiro Hashimoto, o visionário que acreditou que o Japão poderia construir sua própria indústria automotiva. Se você é fã da Nissan ou do mundo automobilístico, não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. E se essa história te prendeu do início ao fim, talvez você queira descobrir como uma humilde oficina de tear acabou construindo o maior império automotivo do planeta, Toyota. Nos vemos no próximo vídeo.